Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Melchior, trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos, com mais de 138 milhões de reais em vendas ao longo de todo esse período. E esses resultados eles trouxeram para mim a vontade de compartilhar tudo que deu certo na minha carreira de vendas, seja ela como vendedor, como gestor, como empreendedor. Então, ao longo de todo esse período foram algumas das atividades aí que eu desempenhei e em todas elas a atividade de vendas esteve presente e está até hoje. Atualmente eu trabalho vendendo produto, que é um software, e isso me traz uma visão diferente do que eu vivi as outras oportunidades ao longo da minha carreira, que foi a vender serviços e empreender em outro ramo. Então, vender serviço, empreender e vender produto traz aqui um arcabouço interessante de experiência para poder compartilhar com você. E esse é o intuito do meu canal, é conseguir trazer tudo que deu certo, aquilo que hoje eu evito fazer, para que a gente possa ganhar tempo, né? Principalmente para vocês aí que vão consumir todo esse conteúdo aqui. Então, desde já, peço para você se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber todas as notificações do YouTube. Se você está me vendo pelo Facebook, ative também as notificações dos posts e a mesma coisa no Instagram, né? Então, todos eles é Juliano Melchior, com 2 Hs, né? Esse é o nome que vocês devem procurar aí nas redes sociais para me encontrar. Hoje eu trouxe alguns temas aqui para a gente conversar. Eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões, principalmente da postura do vendedor. Quando a gente fala o vendedor, né, eu entendo que esse cara ele tem que ser o protagonista da venda, né? Ele que vai fazer com que tudo que tem que ser feito ao longo do processo de vendas, de fato aconteça. E o vendedor, ele, mesmo sendo o protagonista, ele tem que agir como coadjuvante. Por quê? Ele vai ser o cara que organiza toda a história, ele que vai fazer com que as coisas se desenrolem, né? Mas mesmo assim, ele sozinho não dá conta do recado, ele precisa que todas as pessoas que fazem parte da empresa se envolvam para que aquela oportunidade saia, para que aquela oportunidade de fato aconteça. E aí, o protagonismo do vendedor é fazer com que as coisas andem na velocidade que elas têm que acontecer, não fique parado, né? Então ele vai ser o responsável por conduzir uma oportunidade do início ao fim. O vendedor, como protagonista, ele é o cara que faz as coisas acontecerem. Ele é o cara que vai ser o verdadeiro maestro dessa oportunidade até que de fato ela se conclua, até que de fato ela se concretize, né? Que de fato feche a venda. Ele vai ser o protagonista porque se precisar envolver uma área interna, se precisar conversar com outras pessoas, se a gente precisar escalar e conversar com outras pessoas dentro da empresa ou no próprio cliente, né? Todo esse ciclo de venda que acontece dentro de uma oportunidade, o maestro que vai ditar o ritmo dessa oportunidade vai ser o vendedor, por isso que ele vai ser o protagonista, ele que vai fazer o negócio acontecer. Protagonista no sentido de tocar o bumbo, né? Fazer o negócio ir para frente. Porque as pessoas que estão envolvidas, elas vão também trabalhar, mas nem sempre elas vão entrar no ritmo que o negócio está exigindo, né? Elas têm outras coisas para fazer. Dentro desse contexto, assumir esse papel de protagonista nesse sentido de conduzir dentro de um ritmo é o principal papel de um vendedor, né? E isso fez diferença para mim, porque muitas vezes eu via meus colegas, né, de trabalho e não sabiam por que eu conseguia fechar uma oportunidade e eles até fechavam, mas talvez num ritmo menor, ou que conseguiam fazer não naquela velocidade com que eu conseguia trazer os resultados para a empresa, né? E um dos motivos era porque eu não perdia tempo, né? Eu trazia ali para dentro de casa uma oportunidade e entendia que aquela oportunidade poderia acabar a qualquer momento. E se eu tinha esse senso de urgência, né, entendendo que realmente aquela oportunidade, se eu não trabalhasse ela, né, na velocidade com que o cliente me pediu, poderia ser que aquela oportunidade se desfizesse. E aqui entra um ponto super importante, que é como que você faz uma venda interna, como que você envolve as pessoas para protagonizar junto contigo, né? Por isso que eu falo que muitas vezes o vendedor, ele é o protagonista, mas ele age como coadjuvante. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro da empresa precisam fazer aquilo acontecer e se sentir que são responsáveis por aquilo também.
Quando a gente traz para dentro de casa, envolve as pessoas, colocam elas na urgência da oportunidade, na importância que cada um tem para desenrolar aquelas atividades, né? Às vezes você está falando com um analista de negócio, às vezes você está falando com um diretor de arte, não sei, independente do ramo que você trabalhe, né? Estou dando alguns exemplos da minha experiência, mas trabalhei em agência, por exemplo, ou na própria empresa que eu trabalho hoje. Você precisa trazer as pessoas para dentro da realidade daquele cliente, né? E aquela realidade vai fazer com que as pessoas se sintam parte dela. Elas vão fazer com que aquela oportunidade siga o ritmo que você mostrou para elas que é importante para o cliente. Tomar muito cuidado, eu já sofri com isso também, sabe? Às vezes as pessoas personificam as necessidades e não entendem que aquela é a necessidade do cliente. Como o vendedor ele passa a ser o porta-voz, né? Ele que vai fazer essa venda interna da necessidade do cliente, é muito comum haver essa confusão, haver esse pré-julgamento do vendedor, dizer que as necessidades elas são do vendedor e não da oportunidade. Por quê? Quando você coloca e traz a oportunidade como uma urgência para dentro de casa, quando você vem envolver as pessoas e essa urgência acontece, as pessoas têm outras atividades, elas têm outras programações. E muitas vezes essa oportunidade que você trouxe quebra as expectativas do trabalho cotidiano da equipe que vai se envolver para responder a esse projeto ou responder a essa proposta que precisa ser realizada. E você tem que ter habilidade para fazer com que as pessoas consigam organizar ou reorganizar a sua agenda em função da necessidade ou da oportunidade que o vendedor trouxe para dentro de casa. Muitas vezes, se o vendedor não traz e não mostra para as pessoas que vão fazer essa proposta acontecer internamente na empresa a real do cliente, a realidade dos prazos, aquela oportunidade pode morrer. Aquela oportunidade pode perder o timing. Esse é o papel que o vendedor de jeito nenhum pode deixar acontecer. Então, se por acaso, né, você organizou internamente, trouxe as necessidades da oportunidade do seu cliente, colocou todo mundo junto na responsabilidade, as pessoas entenderam e a oportunidade, ela de alguma maneira necessita de um tempo maior para que as coisas de fato sejam feitas bem feitas, aí o seu papel como vendedor é compreender essa realidade e voltar para o seu cliente administrando essa ciranda, né? Administrando esse tempo, porque se o cliente pediu para você um tempo A para você apresentar uma proposta e a necessidade dessa proposta exige um tempo B, não vai esperar acabar o tempo A para falar para o seu cliente, né? Então, administrar essa oportunidade da maneira como está sendo conduzida internamente junto no seu cliente é outro protagonismo do vendedor. O vendedor precisa estar ali atento e acompanhando o desenrolar da confecção dessa proposta dentro da sua empresa para que de fato o seu cliente compreenda que ele vai ter que aguardar mais tempo do que ele pediu para você. Mas se você conseguir justificar, se você entender que realmente houve essa necessidade, você compreendeu o seu time, leva essa necessidade para o cliente, isso mostra inclusive a seriedade com que você está conduzindo os negócios dentro da sua empresa. É normal você poder vir com um prazo e negociar outro com o seu cliente, porque as oportunidades elas estão se desenrolando, as necessidades, as dificuldades para construir uma proposta, né? Quando você realmente mostra que você está trabalhando em cima daquilo que o teu cliente pediu, você denota seriedade, compromisso, você denota que você está ali preocupado com ele e o cliente sente essa preocupação, ele sente também que você está trabalhando ali para que aquilo aconteça. E você sendo sincero, trazendo os argumentos, né? A verdade das dificuldades que estão acontecendo ali dentro da sua empresa, fica mais fácil gerenciar e isso inclusive vira motivo para você estar junto com o teu cliente. Quando você tem a ciência de tudo que está acontecendo dentro do projeto, dentro da sua empresa, tudo isso vira motivo de conversas e de follow-up para dentro do seu cliente. Isso significa que você tem a oportunidade de conduzir e de estar em contato com o seu cliente continuamente. Aproveitar essas nuances, aproveitar o que está sendo feito dentro da oportunidade
do seu cliente na sua empresa é a maior fonte de informações que você pode usar para fazer follow-up dentro do seu cliente. E aí o seu cliente também acompanha. É por você, vendedor, que ele vai acompanhar. Ele não vai estar aqui dentro da empresa para saber o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Se você não consegue conduzir ou levar essa informação para o seu cliente no tempo real, né, online ali, o que está acontecendo, o seu cliente não vai saber. E isso, quando você leva, traz segurança, gera empatia, gera compromisso, traz essa proximidade que você, vendedor, conduziu dentro da sua empresa. E isso vai trazendo os argumentos de follow-up para que você mantenha isso continuamente até que a apresentação da proposta seja feita. O seu cliente muitas vezes vai saber gerenciar dentro da empresa dele esses projetos. Ele vai saber exatamente gerenciar os projetos que você está desenvolvendo para ele. E essa administração interna do seu cliente, da oportunidade que ele pediu para você, é importante para ele também. Porque da mesma maneira que você está se preocupando em administrar, em acompanhar essa oportunidade dentro da sua empresa para gerar a proposta e alimentando o seu lead ou o seu cliente do que está sendo feito, você está dando exatamente as mesmas condições e o mesmo nível de informação para que o seu cliente faça a prestação de contas dessa necessidade para os gestores, para os diretores, para quem quer que seja dentro da empresa dele. Então percebe que a comunicação entre você, vendedor, a sua empresa, gera esses argumentos de follow-up para o seu cliente, que por sua vez gera a oportunidade dele se comunicar melhor dentro da empresa dele. E essa comunicação dentro da empresa traz a responsabilidade para o gestor, saber que ele está conduzindo aquele assunto que foi pedido para ele de uma maneira séria, com fornecedores sérios, ou pelo menos, se não forem no plural, né, que você esteja fazendo a sua parte dentro do processo de compras do seu lead, do seu cliente. Você protagonizar essa informação, você protagonizar essa condução da oportunidade dentro do seu cliente ou dentro da sua empresa, levando isso como fonte para o seu cliente, é fundamental para você conseguir gerar essa expectativa no seu cliente e gerar essa confiança que o seu lead vai ter em você, porque ele vai ter argumento também para poder se pautar. O que é isso aí? É ele, dentro das reuniões da empresa dele, colocar a pauta do seu projeto, porque ele vai ter assunto para falar. Se você é a empresa que está sendo responsável por alimentar o seu lead ou o seu cliente, ele vai lembrar de quem? Do concorrente A, que nem liga para ele e ele nem sabe o que está acontecendo, ou de você, que é um outro concorrente que está dentro da disputa daquele projeto, daquele negócio, que está ali preocupado alimentando o seu lead, o seu cliente, com as informações necessárias. Óbvio que vai ser você, né? Então esteja presente, mas com argumentos, com pertinência, né? Levando informações reais de avanços dentro da oportunidade que aconteceu ou que você está desenvolvendo. E falando em avanço, esse é um dos principais objetivos do vendedor dentro de uma oportunidade. Quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala do vendedor ser o protagonista, agir como o propulsor, né? Aquele cara que realmente está fazendo as coisas acontecer para que aquela oportunidade se converta num negócio, avançar faz parte do mantra do vendedor. Ele tem que entender que movimentar a empresa, movimentar os recursos, movimentar o que quer que seja com o objetivo de avançar essa oportunidade para a próxima etapa, esse é o mantra, esse é o principal objetivo de um vendedor quando ele está conduzindo uma oportunidade. E essa é a maior dificuldade de muitos vendedores, porque como ele não tem muitas vezes não tem a clareza de todo o processo, de todas as necessidades que essa oportunidade exige dentro da sua empresa para que seja elaborada a proposta e dentro do seu cliente para que seja aprovada essa proposta, ele atropela, ele não sabe o que faz. Então, muitas vezes o importante é fazer esse planejamento para você saber como avançar, de que maneira que você vai dar o próximo passo, né? Entender com o cliente todas essas necessidades, entender com o cliente todos esses prazos, né? Tudo que ele está querendo que aconteça, de que maneira que eu posso fazer
essa oportunidade ir para frente, né? Às vezes eu vejo que movimentar não necessariamente significa avançar. Movimentar com o objetivo de avançar é muito diferente. Às vezes você vê aqueles vendedores que estão fazendo um baita de um movimento, né, falando da oportunidade, envolvendo um monte de gente, mas sem pautar o objetivo do cliente, sem pautar os prazos esperados pelo seu cliente e os prazos eventualmente que você pode ou não atender. Então, sabendo todas essas etapas, fica muito mais fácil de planejar esses avanços, né? O verbo é movimentar, mas as ações são numa única direção, que é a direção do avanço da oportunidade. Qual é o objetivo final? Obviamente, o fechamento do negócio, a conclusão, a realização da venda. E é ali que fica centrado o foco do vendedor. Saber que eu não perco de vista a minha realização, a concretização da venda, mas compreendendo que eu preciso passar por cada etapa. E cada avanço que eu dou, ele é efetivamente aquilo que eu preciso fazer ao longo da etapa para conseguir avançar em cada um desses pontos. Isso vai gerar credibilidade, isso vai gerar segurança ao longo do processo, e isso vai gerar confiança por parte do seu cliente, tá bom? Quando eu falo aqui de confiança, pessoal, isso é o primordial para a gente conseguir fazer uma oportunidade ser concluída. Se você abre uma reunião já no gerando confiança, se você conduz uma oportunidade sem passar convicção, né, sem alimentar ali a sua crença no seu produto, a sua crença no seu serviço, entendendo e transmitindo essa energia positiva de que aquilo pode resolver o problema do teu cliente, fica muito difícil para o seu cliente acreditar em ti, né? Então, essa confiança que você precisa ter não só no seu produto, no seu serviço, no processo, na sua empresa, no seu cliente também, mas mais do que isso, a confiança em ti, né? Saber que você dá conta do recado. Todas essas confianças, elas fazem parte de um vendedor de sucesso, porque é isso que vai ser trocado, né? Confiança inspira confiança. Então, se você está confiante no que você está falando, se você está confiante transmitindo segurança naquele produto ou naquele serviço que você está oferecendo, fica muito mais fácil você conectar o seu produto com a solução que precisa ser dada para o seu cliente na necessidade que ele apresentou. Quando eu falo aqui de trazer esse elemento de brilho no olho, de confiança, de saber exatamente que acreditar, enxergar, mostrar o que você está enxergando, né? Eu brinco assim, falo, pô, eu vou emprestar meus óculos para você enxergar o que eu estou enxergando e saber se realmente o que eu estou enxergando faz sentido ou não. Essa troca sincera daquilo que você está enxergando como solução para o seu cliente gera confiança, traz ali a inspiração de que fala, pô, eu preciso dessa solução, né? Inspira no teu cliente o gatilho mental de que ele vai precisar mais de você do que você dele, né? E essa é a equação de ouro, essa é a equação que faz o cliente comprar. É ele acreditar realmente que ele enxergou com os óculos do vendedor. O vendedor, como solucionador, ele empresta seus óculos para trocar a visão, na verdade, com o seu cliente, e ele vai ter a real sensibilidade se aquilo que você está oferecendo faz sentido ou não. E se faz sentido, ótimo, você consegue avançar na tua venda. Se não faz sentido, ótimo também, porque você vai por um outro caminho. E ter feedback ao longo do processo de venda, ele é fundamental para ir trilhando o caminho, né? Às vezes você planeja ir do ponto A para o ponto B, da cidade A para a cidade B por um caminho, no meio do caminho você vira, mas não necessariamente você deixa de chegar, você vai chegar talvez por um novo caminho. Às vezes estava interditado, às vezes estava ali, aconteceu um imprevisto, né? Em épocas de chuvas aqui que a gente vê, muitas vezes a gente tem que ir por um caminho diferente, mas o ponto de chegada é o mesmo. E isso significa você ter feedback ao longo do processo de venda, ao longo do processo da condução dessa oportunidade. E buscando essas respostas ao longo do processo de venda, ao longo da condução da oportunidade, é o caminho que você precisa para fazer essa venda acontecer. E falando em fechar, em fazer a venda acontecer,
eu retomo a questão do protagonismo do vendedor, né? Quando ele está conduzindo, se ele já gerou confiança, se ele está trazendo realmente esse lead para perto, para junto, né? Tá levando as informações da empresa para o cliente, trazendo as necessidades do cliente para dentro da empresa ao longo do processo e do período de confecção da proposta, tem algumas formas que você precisa usar para que isso aconteça, né? Então, eu vejo muitas vezes o vendedor com medo do telefone. Impressionante hoje, ainda hoje na era digital, os vendedores não compreenderem a importância do telefone. Muitas vezes fica só no WhatsApp, manda uma mensagem, manda um e-mail e depois não sabe por que a oportunidade esfria. O telefone hoje em dia, mesmo na era digital, tem um poder fenomenal, fenomenal. Um dos meus mentorados, inclusive, veio me dar um feedback, me dar um depoimento de que, pô, Juliano, obrigado, cara. Eu tinha medo do telefone, eu vivia fazendo os meus follow-ups aqui por WhatsApp, mandando e-mail, e olha, eu tô convertendo muito mais agora porque eu passei a usar o telefone. Então, assim, prospectar por telefone é diferente de fazer follow-up por telefone, mas usar o telefone não dá para deixar de acontecer, pessoal. O vendedor precisa usar, precisa ligar, precisa ter essa iniciativa de pegar o telefone e ligar, discar o telefone e fazer o negócio acontecer. Fale com o teu lead, fale com o teu cliente, faça as coisas acontecerem através do telefone. Ele é o cara que vai fazer a proximidade se concretizar entre você e o teu lead, entre você e o teu cliente, entendeu? E muitas vezes eu já tive clientes que falou, Juliano, eu não gosto de telefone, eu não quero que você me ligue, pode mandar o WhatsApp que eu vou responder. É diferente, entendeu? Mas por quê? Porque eu combinei o jogo. Follow-up, quando a gente vai fazer, inclusive, se você não viu o follow-up, vou deixar um link aqui no vídeo para você acessar. Eu fiz um vídeo inteirinho só sobre follow-up, acho que vale a pena você conferir. E o link vai estar na descrição desse vídeo e aqui em cima eu vou deixar também um link direto para você. Mas, retomando, telefone pra gente, vendedores, né, pessoas que estão aí realmente conduzindo as oportunidades, não dá para deixar de usar, gente. Mesmo na era digital aí, fazer com que esse aparelho, né, esse modo de comunicação seja deixado de lado. Sem preconceito, sem nenhum tipo de preferência. Eu acho que tem que, de alguma maneira, pôr o telefone aí na frente para que você consiga manter a proximidade, manter realmente essa conexão entre você e a pessoa que está conduzindo do lado do cliente ou do lado do lead a oportunidade, tá joia? E retomando, falando sobre aqui o que eu estava comentando antes de falar sobre o telefone, é a questão de você fechar, né? De gerar essa confiança, de gerar essa proximidade com o teu cliente e chamar ele para o fechamento. O que acontece? Quando você vem, né, e passa a oportunidade, você trabalhou ela, você gerou a proposta, você manteve conexão ao longo de todo o período que você estava fazendo a sua proposta, já está ali bem conectado com o seu cliente, mas aí a venda não acontece. O que acontece, gente? Você não sabe por que você não fecha negócio. E é simplesmente porque você não chama para fechar o negócio. São diversos os motivos pelos quais a gente fecha o negócio. Um dos grandes motivadores de fechar negócio é você convidar ao fechamento. Ou seja, vamos fechar o negócio, faça essa pergunta para o seu cliente, faça essa pergunta para o seu lead. O que impede a gente, depois de ter passado por todos os processos, de ter seguido todos os rituais, de ter confeccionado a proposta, de ter demonstrado o meu produto, o meu serviço, de ter tirado dúvidas, contornado eventuais objeções. O que falta, pessoal? É você convidar ao fechamento. Precisa convidar, precisa ter a atitude de chamar o lead e falar assim, vamos fechar negócio? Chegou a hora, vamos fechar, já tirei todas as dúvidas, pô, já sei que você precisa, você já entende que você precisa também. O que está faltando? Ter essa proximidade, ela vai te facilitar lá na frente o fechamento. Então, quando você conduz essa oportunidade do início ao fim de uma maneira próxima, o fechamento ele acontece de uma maneira mais natural, ele acontece de uma maneira mais íntima, vamos falar assim. Você tem liberdade de chegar para o teu cliente e, entre aspas, colocar ele na parede, entre aspas, falar com que ele tome uma atitude, né? Então, você inspirar a atitude do seu cliente em fechar negócio é um protagonismo também do vendedor. É achar esse momento. O grande erro do vendedor é querer fazer desse momento antes de que as etapas estejam concluídas.
Perceba que eu comentei aqui que o momento certo de você chamar para o fechamento é você ter passado por todas as etapas, ter passado por todos os eventos da oportunidade, desde o briefing inicial, onde o seu cliente conta para você as possibilidades de solução que ele precisa para as necessidades que ele quer ou que ele tem, e você vem desenvolvendo isso na sua empresa para elaborar a melhor solução, apresentar, contornar as objeções, fazer com que ele compreenda de fato aquilo que você está propondo, eventualmente mudando a rota no meio do caminho, exatamente porque você está tendo feedback da sua oportunidade, mas chega no momento que você fala, pô, o que falta agora? A gente já passou por tudo, agora a gente precisa fechar negócio. Vamos fechar negócio? Agora é o momento. O que está faltando? Então, quando você gera esse ímpeto, né, essa vontade, se você já fez todos esses processos, você gerou confiança, inspirou confiança, você também vai inspirar uma ação do seu lead, do seu cliente em fechar negócio com você. Eu acho que é o grande pulo do gato, né? Você conseguir fazer com que o cliente entenda e se motive a fechar negócio contigo. Então, ali, a hora que você está conduzindo todos os negócios, eu acho que essa é uma das qualidades do vendedor em achar o momento certo para poder fechar negócio. E uma das etapas que faz parte de todo esse processo, né, inclusive de convencer o cliente para fechar o negócio, é não ter medo de fazer pergunta. Tem que perguntar ao longo do processo inteiro. Todos os tipos de perguntas imaginadas. Então você tem que perguntar sobre a empresa, tem que perguntar sobre as pessoas, tem que perguntar sobre os processos, tem que perguntar sobre como você vai fazer para que a oportunidade aconteça. Todo esse mapeamento, né, é o resultado das perguntas que você faz. Se você tem boas perguntas e pergunta ao longo de todas as interações que você está tendo com o seu lead, mais informação você vai ter para saber o momento certo de chamar para o fechamento. Então isso é uma das etapas que você ajuda muito. E eu sou a prova viva, eu sempre fui muito curioso, né? E dentro das oportunidades que eu conduzo, eu pergunto demais. Às vezes até demais. Que o cliente fala, Juliano, não posso falar sobre isso, não é da minha alçada, não tenho condições de responder. Mas eu entendo, inclusive, com essas perguntas, os limites de atuação do lead que eu estou tratando. Se eu estou falando realmente com uma pessoa que está influenciando até que nível? Que tipo de influência é essa? Tem influenciador que decide mais do que o próprio decisor. Embora a gente tenha que saber quem é o decisor, a gente tenha que conhecer todo esse processo. E para que você descubra tudo isso, perguntas são necessárias. Tem que saber perguntar, não ter medo de perguntar. O vendedor, eu vejo que às vezes o cara tá ali, não sabe como que ele faz um follow-up, como que ele faz um avanço, de que maneira que ele faz reacender a chama de uma oportunidade, e basta ele criar condições para fazer as perguntas corretas. Fazer uma ligação, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, entender, saber quais são as conjunturas. Os clientes mudam. As cadeiras, a dança das cadeiras nos clientes acontecem. E se você fica presente, né, tá junto do cliente, acompanhando as oportunidades que você tem aberta com ele, ou cavando novas oportunidades, caso você atenda um cliente, perguntar é fundamental. Saber fazer as perguntas, entender quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu atendo um cliente que está passando, na verdade alguns clientes inclusive, que estão passando por mudanças estruturais violentas dentro das organizações. E isso muda completamente o jogo. Para mim, quando você está ali presente para o cliente, eu preciso entender quais são esses movimentos. Por quê? Porque ele pode ou não colocar em risco um contrato que eu tenho com ele, ou uma oportunidade, né, se for um lead, por exemplo, que eu estou conduzindo. Quantas oportunidades eu já perdi porque os clientes mudaram? Já aconteceu isso com você também? Você está conduzindo a oportunidade, já trabalhou ali um tempo violento, né, um tempo considerável do seu pipeline, e a pessoa com que você está conduzindo, ela sai da empresa. E aí, o que você faz? Dependendo da maneira como você está conduzindo, né, conhecer outras pessoas dentro do processo é fundamental exatamente para contornar esse tipo de problema. É como se você estivesse andando numa estrada, de repente a ponte que você passa caiu. O que você faz? Né? É aquela ponte que você estava contando para poder chegar no fechamento da venda. Se você não conhece o mapa, né? Se você não tem o mapa na mão, como que você vai descobrir caminhos alternativos? Fica muito mais difícil, perde-se muito mais tempo, muitas vezes retrocede-se ao ponto inicial. E aí a nova pessoa que assume, muitas vezes
Se assume na hora, você ainda tem oportunidade de conversar, mas na maioria das vezes tem um tempo para ter substituição. Gente, é uma série de detalhes que simplesmente uma oportunidade que estava quente passa a ser fria da noite para o dia sem você perceber. Fica a dica realmente de que conheça mais pessoas dentro do processo e estabeleça contato com o maior número de pessoas que você puder dentro da condução de um projeto, de uma oportunidade, de uma proposta, exatamente entendendo que o movimento dentro das corporações acontecem. E isso é natural. Não pode achar, né, que fala assim, pô, eu tô aqui com um diretor, ele é o cara que decide, e, no entanto, esse cara, de repente, é convidado para ir para uma outra empresa e da noite para o dia ele só comunica e fala assim, tô indo para uma nova oportunidade. E você? Como que você fica com a sua oportunidade? Então, essa preocupação, né, com essa visão mais holística, com essa visão mais completa sobre todas as oportunidades, ela faz diferença justamente porque ela garante que o tempo que você está investindo agora na oportunidade não vai ser perdido, seja por qualquer que seja o motivo. Uma promoção, uma saída, uma troca, não importa, né? Então essa é uma outra dica que eu falo aqui, que eu acho que é super bacana e que já me salvou muitas vezes de vários projetos. Falando ainda de protagonismo, né, da gente usar o vendedor ou o atendimento, o executivo de conta, o gerente de contas, account manager, nome que você quiser dar, a função de atendimento ao cliente, de vendas, é fundamental que esteja próximo. Tem que estar próximo, gente, tem que estar ali sabendo realmente o que está acontecendo dentro do teu cliente. E isso vai ser divisor de águas para você conduzir as oportunidades. Um último ponto que eu queria passar para vocês aqui, inclusive eu tenho um outro vídeo sobre isso que eu acho que vale a pena conferir, vou deixar o link aqui também para você assistir, quando a gente fala aqui entre diferenças de características, benefícios e vantagens. No livro Spin Selling, o próprio Neil Hockenham, ele fala sobre isso e a gente trata... É muito difícil o vendedor hoje compreender essas diferenças. Normalmente coloca tudo no mesmo balaio, né? Característica, vantagem, benefício. É muito difícil você conseguir separar esses três itens. Existe uma diferença básica que eu acho que deixa muito claro e você pode usar ao longo do processo de convencimento, de argumentação, de persuasão, de venda, é trazer o teu lead para entender quais são essas características do seu produto, né? Basicamente, é o que faz, como funciona, de que forma que meu produto ou meu serviço é composto. É basicamente uma descrição do que você faz. Essas são as características. Quando a gente fala de vantagem, basicamente eu estou falando o seguinte, meu produto ou meu serviço pode te ajudar desta maneira. Ele vai te ajudar assim, assado, cozido, ele vai te ajudar e como melhorar processos, como melhorar aquela situação. E por último, os benefícios, eu estou falando aqui exatamente de resolução, resolver problemas. Benefício é aquilo que eu tangibilizo usando o produto ou serviço ou consumindo o produto ou serviço. Então o benefício ele vai resolver alguma dor, vai resolver algum problema, ele vai trazer ali realmente a solução. Características, descrição, vantagens, aquilo que ele vai só ajudar realmente, né? E benefícios é como resolve. Se você usa essas distinções, né, e trazendo com essa clareza na sua cabeça, o vendedor fica muito mais persuasivo na hora de explicar aquilo que ele está vendendo, né? Porque ele vai saber diferenciar se ele está trazendo uma característica, uma vantagem, um benefício. Se eu estou simplesmente descrevendo o meu produto ou o meu serviço, o valor agregado de uma descrição não é muito alto. É como se você pegasse um manual de carro e vai ler o manual e ali que tá ok, é legal. Tem até vantagens, né? As vantagens de você saber como usa, né? De que maneira que tá, ok. Mas vai ser um benefício a partir do momento que resolve o seu problema. Então, se o produto ele vai resolver, vai tirar a dor do teu cliente, é ali que você tem que focar, naquele benefício que o seu produto ou seu serviço oferece. Pessoal, então por hoje é só. Queria trazer aqui para você o meu muito obrigado por estar comigo até agora. Queria que você inscrevesse no meu canal aqui, na Dom de Vender. Espalhe essa mensagem aí para o máximo de vendedores, de pessoas que vocês conhecem. Inscreva-se também e segue-me no meu canal no meu Instagram, no meu Facebook,
no meu Telegram, tudo isso são Juliano Melchior com 2 Hs, tá? Então usa Juliano Melchior e ali você deixa seu comentário, por favor, comente aqui, deixa seu depoimento sobre esse vídeo, se tá te ajudando, não tá te ajudando, enfim, espalha para o máximo de pessoas que você puder, eu vou ficar muito grato e todos os seus comentários eu terei a honra aí de responder. Então fica comigo aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!